Boa tarde, é com muito orgulho que estamos entrevistando hoje no nosso quadro de frente com Gabriela Barreta DV, Pablo Arruda, ele que é mestre em Direito Constitucional e Cidadania, especialista em Direito do Consumidor, coordenador do Núcleo de Direito Empresarial do Instituto Brasileiro de Direitos dos Negócios, bem como professor de Direito Societário pela FGV, dentre outros cursos de pós-graduação em nível de especialização, além de ser expositor de diversos eventos jurídicos e sócio da SMGA Advocacia. Professor, muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. E é boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? Vamos lá, o nosso de frente com Gabi. Qual a importância e os benefícios do planejamento sucessório patrimonial? Bom, hoje em dia tem sido muito tratado o tema planejamento sucessório e o planejamento patrimonial. Em primeiro lugar, a gente precisa separar o que é o planejamento patrimonial para fins sucessórios, para fins tributários e muitas vezes para fins de proteção patrimonial. Então, planejamento patrimonial é um ambiente maior que se divide em ambientes menores, objetivos menores, como sucessório, tributário e de proteção patrimonial. Quando a gente fala em planejamento sucessório, normalmente o primeiro querer do patrimonialista é evitar o conflito entre os seus beneficiários, né, os seus futuros herdeiros. Porque é normal que, na ausência do patriarca e da matriarca, se instale um conflito, principalmente quando faltam recursos para tocar o processo de inventário, ou mesmo há uma discordância quanto à forma de divisão desse patrimônio. Um outro fator é a diminuição ou a tentativa de redução da carga tributária incidente, ou ao menos se proteger contra majoração potencial de carga tributária. A gente viu ontem publicado no DO, foi instalada uma comissão para tratar da reforma tributária. E um dos pontos que mais chamam a atenção para essa reforma é uma tentativa de redução das despesas da União em relação aos estados. E uma boa moeda de troca, por exemplo, seria autorizar pelo Senado o aumento do teto do imposto causa-mortes, né, que é o ITCMD, que hoje é de 8% no país inteiro, o teto. Alguns estados praticam valores menores, 4%, 2%, outros praticam já 8%, como o próprio Rio de Janeiro pratica, Santa Catarina, aí do meu amigo Marinoni pratica. E aí, como há um risco de aumento desse teto do imposto causa-morte, o planejamento sucessório pode ajudar a mitigar esse risco futuro de aumento. São os principais pontos aí para que alguém procure e busque um planejamento sucessório patrimonial. E qual a sua opinião? Se é mais benéfico redigir um testamento ou realizar um planejamento sucessório? Muito bom. Na verdade, o testamento pode ser incluído como uma das ferramentas de planejamento sucessório. Existem várias ferramentas de planejamento, desde a mais simplória, como, por exemplo, uma doação feita dos bens do imóvel, por exemplo, para os beneficiários, normalmente acompanhada de cláusulas de proteção do patrimonialista doador, ou seja, uma cláusula que reserve a ele o usufruto, para que ele possa se manter na condução do patrimônio, no uso desse patrimônio, ainda que lhe seja extirpada a possibilidade de dispor desse patrimônio. O testamento é outra ferramenta de planejamento sucessório, onde eu consigo, dentro dos limites legais, e por isso eu preciso respeitar a legítima, que é a metade disponível do meu patrimônio de um lado, e a legítima do outro, e aí dentro da minha disponibilidade patrimonial e respeitada a legítima, eu posso testar em favor de uma ou mais pessoas. O problema é que o testamento nos obriga a um processo de abertura de testamento. Então, todo testamento vai levar a uma judicialização. E leva, ou acaba levando, à judicialização do próprio inventário. Hoje nós podemos ter um inventário extrajudicial, cartorário, uma grande evolução que realmente facilitou muito o processo de inventário, tirando-o do judiciário e levando-o ao cartório. Só que quando você faz a abertura de testamento, a tendência é que o inventário acabe por ser feito também nos cancelos do judiciário, e, portanto, com toda a morosidade que isso importa. Essa morosidade se traduz principalmente em perda financeira, falta de disponibilidade patrimonial. Eu tenho um automóvel que eu não consigo vender, que eu dependo de uma autorização judicial para fazê-lo, e isso acaba dificultando o acesso dos herdeiros a esse patrimônio. Fique claro que nós já temos algumas unidades, como São Paulo, por exemplo, onde já há a prática de abertura do testamento em juízo e fim do testamento
feito o inventário em cartório, mas não é ainda uma prática corriqueira. Então o testamento é utilizado para situações muito ímpares. Antigamente era a única forma, ou a mais usual forma de planejamento sucessório. Hoje, não mais. Qual a principal consequência da falta de planejamento sucessório? Muito bom. Planejar significa antecipar resultados, tá certo? Ou seja, buscar no hoje o resultado futuro, ou fazer com que o resultado esperado seja alcançado porque você planejou para que isso viesse a acontecer. Então, o principal problema, o principal prejuízo para quem deixa de fazer um planejamento sucessório é que a vontade do patriarca e a vontade da matriarca não sejam dissipados. Sejam dissipados, ou seja, não sejam atendidos, não sejam atingidos os desejos do pai, da mãe, detentor desse patrimônio constituído muitas vezes às custas de muito trabalho, muito labor, muitos anos de dedicação, e que os filhos, por não ter tido o ajuste adequado enquanto vivos, os pais, acabam por perder, por dissipar, não só dissipar o patrimônio, mas dissipar a vontade. Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer quando a gente inicia um planejamento sucessório é o seguinte: o que o senhor gostaria de ver quando o senhor estivesse lá em cima, entre uma nuvem e outra, olhando aqui para baixo? Apesar de ateu, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, que é a lógica de você realizar o desejo de alguém. Então, o planejamento sucessório é, antes de mais nada, a realização de um desejo. Portanto, qual é a principal consequência da falta de um planejamento? A pergunta feita é a não realização de um desejo. Me parece ser essa a principal consequência. É claro que isso vai descambar para outras, como, por exemplo, um aumento de custo, um risco de briga entre irmãos, a indisponibilidade patrimonial por um longo período, falta de recursos para manejar, manobrar o inventário, pagar os custos desse inventário, porque se o inventário cartorário é mais rápido, de fato é que é preciso ter recursos disponíveis para pagar o imposto, as despesas do cartório, do advogado que necessariamente tem que acompanhar na escritura de inventário, e muitas vezes o patrimônio está todo indisponível na conta corrente da mãe ou do pai que faleceu, nos investimentos que eles têm, nos imóveis adquiridos ao longo dos anos. As dificuldades, né? Absoluta dificuldade. E aí acaba que os herdeiros são obrigados a abrir o inventário em juízo para pedir uma autorização judicial para alienar um bem do espólio e com esse recurso custear. Essa alienação já é uma perda de tempo, de dinheiro e tudo mais. Perfeito. Então, o planejamento sucessório seria para alinhar essa burocracia toda, esse planejamento de tempo, de produtividade e se tornar mais célere, né? Exatamente. E, principalmente, guardar a vontade do patrimonialista. De onde surgiu a vontade de se tornar um especialista na área? Uma curiosidade, porque é algo bem minucioso, né? O planejamento sucessório é um produto jurídico, não é uma disciplina jurídica, é um produto jurídico. E esse produto reúne diferentes disciplinas jurídicas. Normalmente, as disciplinas jurídicas que são mais demandadas no planejamento sucessório são o direito sucessório, evidentemente, o direito de família, o tributário, por conta das consequências de lá divinas, e o societário, por conta da ferramenta holding para isso. Então, a minha formação de origem, a área de atuação onde eu mais milito, é o direito societário. Então, o planejamento sucessório, na verdade, foi uma consequência disso. Mas, como acontece com a maioria dos advogados, normalmente a gente não escolhe a nossa matéria, a gente não escolhe a área onde a gente vai atuar, a gente é escolhido por ela. Ou seja, se a pergunta é o que me levou a escolher, na verdade eu não escolhi, eu fui escolhido. Foi a necessidade que veio até mim. Né? Os conjuntos de estudos te levaram a esse mercado. E a necessidade. Quando me perguntam o que te levou, por exemplo, a dar aula de direito empresarial. Você escolheu? Não, não escolhi. Quando eu comecei a dar aula em 2002, por exemplo, eu fui alçado a dar aula de direito administrativo, títulos de crédito, propriedade intelectual, direito civil, e faltava professor de títulos de crédito. Então, olha só, você vai ser contratado para dar aula disso, ok, pronto, de lá para cá aqui estou. Então, muitas vezes nós não escolhemos as coisas, nós somos escolhidos por elas. É como, por exemplo, um pai que é escolhido por um filho adotivo, que olha e encanta, ou o dono de um animal de estimação
que é escolhido naquele momento, que aquele irmão vai lá, dá aquela lambida no pé e ele fica apaixonado. Me parece que o direito empresarial e, consequentemente, o produto planejamento sucessório me escolheram. E eu sou muito grato a eles por isso. Você falou de holding familiar. Qual a sua opinião em relação a isso? Muito bem. Gabriela, holding, na verdade, é uma expressão usada hoje no mercado com vieses muito diferentes daquele que originalmente advém. Holding é objeto social de participação societária. Uma sociedade que opera a venda de pão é um objeto de padaria. Aquele que recebe os seus hóspedes é um hotel. Isso é um objeto social. Uma sociedade que tem por objeto participar do capital de outras sociedades é uma holding de participações societárias, do verbo to hold, de segurar. Por isso também a gente chama de sociedade guarda-chuva. Então a expressão holding, na sua concepção original, é na verdade uma sociedade que não é em tese operacional, não compra, não vende, ou não presta um serviço, ela simplesmente existe para participar no capital de outras sociedades. Quando assim o ela é chamada de holding pura. Entretanto, quando ela agrega outros fatores, outros elementos de atuação operacional, por exemplo, ela também compra e vende mercadoria, ela também presta um serviço determinado, então nós dizemos que ela é uma holding mista. Entretanto, nós gostamos da expressão holding porque ela gourmetiza a coisa. Então, quando você começa a falar em, por exemplo, holding imobiliária, na verdade nada mais é que uma sociedade que tem no seu acervo patrimonial imóveis que podem ser usados, por exemplo, para locação, compra e venda, empreendimentos. Uma holding familiar é uma holding que vai segurar como um guarda-chuva os imóveis de uma família. Isso, na verdade, é a lógica de holding. Super bem. Essa concatenação do guarda-chuva foi bem coerente. Me fala onde entra a família no mundo empresarial, além do desejo, da realização, né? Maravilha. O maior problema hoje, aqui é preciso separar o que é um planejamento sucessório patrimonial de um planejamento sucessório empresarial. Planejamento sucessório patrimonial é de que maneira eu melhor transmito os meus bens aos meus beneficiários. O planejamento sucessório empresarial é de que maneira eu consigo que os meus negócios continuem sendo operacionais e prósperos mesmo na minha ausência. Então eu falo em preparação de herdeiros, por exemplo, para exercer cargos de diretoria, cargos em conselho de administração. E, na verdade, infelizmente, ou felizmente, mas não necessariamente o filho nasce à imagem e semelhança dos seus pais. É muito comum, por exemplo, o pai, dentre os 3 ou 4 filhos, ter um que é o seu braço direito, que com ele vem junto à empresa desde o começo, e os outros 3 irmãos, um foi médico, o outro é músico, o outro é qualquer outra coisa. E nós temos o direito e a liberdade de sermos aquilo que a gente bem deseja. O que não dá é que alguém opte, por exemplo, por ter uma vida distante da atividade empresária e que na morte do patriarca ou da matriarca resolva querer tomar pé no negócio e se tornar dele dono de um dia para o outro, como se tivesse capacidade para conduzir os negócios que, caramba, foram conduzidos ao longo dos anos com uma enorme expertise do patriarca ou daquela matriarca. Por isso, onde entra a família aí? Primeiro, na identificação das capacidades individuais de cada membro daquela família. Ou seja, qual é a capacidade que esse meu filho possa ter? Ele é muito criativo, então talvez ele possa ser alçado à condição de um diretor de marketing, por exemplo, no nosso negócio. Olha, esse aqui é um operacional, ele conhece tudo do chão de fábrica, ele conhece como lidar com funcionários, etc. Então ele vai ser o nosso diretor operacional. E eles vão ser preparados para isso. Hoje, existem diversos cursos de preparação de herdeiros para cargos de gestão para fins de sucessão empresarial. Então, não vamos confundir a sucessão patrimonial, planejamento sucessório patrimonial, com o planejamento sucessório empresarial. E aí a família tem uma importância enorme nesse segundo viés do planejamento. Desenvolver habilidades para o cargo. Desenvolver. E atrelado ao desejo de ser constituído aquilo que... E aceitar que quem não tendo habilidade vai ser sócio do Netflix, vai ficar em casa assistindo TV e esperando os dividendos chegarem. Qual um bom exemplo de planejamento sucessório, aquele case de sucesso efetivamente que você já... a sua prática? Maravilha. O planejamento sucessório mais ordinário, mais usual, é aquele onde os patrimonialistas, vou tomar aqui o casal, por exemplo, tá? Tem um patrimônio amealhado, esse patrimônio é composto por diferentes ativos,
desde imóveis até cotas de investimento em sociedades. E nesse momento eu tenho, Daniel, tudo bem? Nesse momento eu tenho a necessidade de PJar esse acervo patrimonial. O que significa PJar esse acervo patrimonial? Transferi-lo a uma pessoa jurídica, uma sociedade, que nós chamamos aqui ainda há pouco de holding, porque ela vai segurar esse patrimônio. Então a gente PJ esse acervo patrimonial, porque a partir desse momento, aquele casal, patriarca e matriarca, não tem mais uma infinidade de ativos. Eles não têm mais um imóvel, 10 imóveis, ou carros, ou ativos financeiros, ou participações societárias em sociedades do tipo limitada, SA aberta no mercado. Na verdade, o que eles passam a ter são apenas cotas de uma sociedade que hoje é quem titulariza todo esse acervo patrimonial. Isso primeiro já simplifica, já facilita. Eu tenho o reducionismo do patrimônio dentro de uma PJ, e aí o casal que instituiu essa sociedade passa a ser dessa sociedade o titular. Ato contínuo, nós transmitimos as cotas dessa sociedade para os beneficiários, na forma como ficar estabelecido dentro da família. E aí, nesse momento, é preciso manter o poder político e o controle decisório e administrativo no patriarca e na matriarca, evitando, assim, problemas que já foram experimentados, infelizmente, de filhos que acabam deixando seus pais ao léu. Então, eu não posso simplesmente transmitir as cotas. Eu tive um case muito triste aqui no escritório, de um senhor de 80 anos, português, amealhou um valor patrimonial muito substancial em imóveis, que rendia lá R$400 mil de aluguéis mensais, e em dado momento ele passou as cotas para os 2 filhos, e um dos 2 filhos, a filha, achou por bem que o negócio era dela e que ela queria ver o dinheiro dela no mês. Só que o negócio tinha outros empreendimentos e investimentos que dependiam desses recursos, que acabou por destinar aquela filha no momento inoportuno. Então, passaram as cotas para os filhos, garantindo o controle político, decisório e administrativo para o patriarca e a matriarca enquanto vivos forem. Essa é a estrutura mais usual, mais segura de fazer um planejamento sucessório. Não é a única, tá, Gabriela? Preciso tomar cuidado, por exemplo, com liquidez imediata. Então, o pai morre, ele era o provedor porque ele tinha todo o acesso, ou a mãe morre, ela era a provedora, porque ela tinha todo o acesso ao acervo. Pode ser que seja necessário aos filhos uma verba imediata pós-morte para liquidez imediata. E aí entram produtos como seguro de vida, não o seguro de vida aquele do gerente que quer fechar a meta e diz, por favor, faz um segurinho aqui, chamado seguro de balcão, não. É o seguro, exatamente, um seguro perfilado, que verifique qual é o custo daquela família. Eu, por exemplo, tenho um filho que hoje faz 10 anos, aliás, parabéns para o meu filho, Lucas, que hoje completa 10 anos. Então eu tenho um filho de 10 anos, eu fiz um seguro voltado para isso, que estima quanto ele vai custar até a idade adulta em relação à sua formação e qual é o custo necessário para isso. Tem um seguro que custeará isso caso eu venha a ficar ausente. Isso é muito importante. Como diz meu pai, o universo é caótico e aleatório. Então a gente tem que estar preparado para essa área, para esse caos do dia a dia. Perfeito. E qual o momento ideal para a empresa começar a pensar nessa sucessão? Muito bom. Bom, primeiro que eu vou separar a tua pergunta em duas, tá? O momento ideal para a empresa pensar na sucessão é uma coisa, e outra coisa é o momento ideal para que o patriarca ou a matriarca pensem na sucessão patrimonial, por conta daquela divisão que nós fizemos ainda há pouco. Planejamento sucessório patrimonial versus planejamento sucessório empresarial. O planejamento sucessório patrimonial pode acontecer a qualquer tempo. No momento que você tem o primeiro beneficiário com um dia de vida, você já pode começar a pensar no planejamento sucessório. Já pode pensar em PJ o patrimônio e passar as cotas para esse beneficiário, ainda que incapaz, ainda que menor, porque o incapaz pode ser sócio. Como induzir o cliente a sentir essa necessidade? Difícil, é muito difícil. O pensamento acerca de planejamento patrimonial nasce com os problemas. Que problemas? Os de saúde e idade. Então ele começa a perceber que ele está virou a chave da vida, tá? Por isso que é muito comum você ser procurado por patrimonialistas na altura dos seus 55, 60 anos, onde ele já começa a realmente perceber que tem um fim de vida ali naquele momento, ou quando o planejamento patrimonial é para fins de blindagem. Aí você tem riscos empresariais batendo a porta,
ou que potencialmente possam bater a porta, ou vou entrar numa operação, é uma operação de risco, eu preciso esvaziar meu patrimônio para me proteger contra isso e tal. Então esse é o momento. Quanto ao planejamento sucessório empresarial, bom, esse tem que amadurecer muito. Porque para eu suceder empresarialmente, eu tenho que identificar as expertises dos meus beneficiários. Então eu tenho que imaginar filhos maduros. Exatamente. Exatamente. Fica mais lento ainda a necessidade, né? Exatamente. Então, normalmente, o planejamento sucessório empresarial tem uma morosidade maior na curva de vida de um sujeito, de uma mulher. Então, um nicho de mercado melhor para se comercializar seria o outro. Na verdade, é muito natural que esse produto seja um produto acessível ao cliente em torno dos seus 55 anos. Ele tem um filho na idade adulta, a ideia é que o filho ou a filha já estejam em vistas de casar, então a preocupação da horizontalização patrimonial, eu digo quando o filho ou a filha vão se horizontalizar na vida, tem que tomar cuidado com a verticalização patrimonial. Então é muito comum e aí a idade bate muito. Hoje em dia as pessoas têm filhos com um pouco mais de idade, 30 anos, outrora 25, né? Então você imagina um filho com 25 anos com um pai que teve filho com 30. E aí você está na faixa dos seus 55 anos, é quando começa a despertar esse tipo de preocupação. Perfeito. E o que deve ser considerado para se fazer um planejamento sucessório? Muito bom. Bom, primeiro é preciso mapear o patrimônio envolvido. Esse patrimônio tem que ser mapeado e separado naquilo que é ativo imobiliário, ativo de participações societárias, ativos financeiros e outros bens que possam constar daquele patrimônio. Segundo é fazer uma simulação de quanto custaria essa sucessão caso houvesse um óbito nesse momento. Tá? Isso ajuda muito para enxergar os benefícios do planejamento sucessório. Para quem é advogado e está vendo a gente, ajuda muito no convencimento da venda desse produto. Tá? Porque para nós advogados isso é um produto, né? Que pode ser muito bem remunerado e como eu digo para os meus clientes, mas doutor, isso é muito dinheiro, você vai me pagar muito caro e isso vai ser muito bom para você. Olha que coisa interessante, a sinceridade aberta na mesa. Né? Então, em relação ao que tem que ser considerado, a primeira coisa é o mapeamento patrimonial e a simulação do custo sucessório imediato. Morresse agora, qual seria o custo sucessório dessa operação? Segundo ponto, mapear os beneficiários. Quem são esses beneficiários? São casados, são maiores, são menores? Tem união estável? Tem problemas patrimoniais? Porque muitas vezes o beneficiário tem risco patrimonial. Então, talvez antecipar para ele patrimônio possa colocar esse patrimônio em imediato risco. Então, eu preciso mapear patrimônio e eu preciso mapear beneficiários. Isso deve ser considerado na hora de você montar, estruturar um planejamento sucessório. Professor, perfeito. Nosso público maior são jovens advogados, frustrados na carreira, né? Aqueles que estão querendo uma oportunidade dentro do direito, e eu estou trazendo essa visão diferenciada através desse tema com um professor totalmente inovador. O senhor já tem excelência no mercado, é tanto que até nos postos o pessoal é imbatível, e é mesmo. Já tive a oportunidade de assistir suas aulas, parabenizar pelo seu excelente trabalho. Me passa um conselho para essas pessoas e como eles podem enxergar esse 2019 com oportunidades. Bom, primeiro eu acho que o ano de 2019 é um ano de oportunidades. Ele já se mostra assim desde o final do ano de 2018, onde eu observei, por exemplo, um crescimento muito grande nos pedidos de contratação de novos advogados, o que não vinha acontecendo há muito tempo, pedidos de indicação de amigos que mandam mensagens e tal. Então, eu já observo uma curva de crescimento para o exercício e isso vem também se traduzindo em clientes que procuram oportunidades de novos negócios e buscam a advocacia para assessorar nesses potenciais novos negócios. Então, em relação a como eu enxergo 2019, eu enxergo como sendo um ano de verdadeiras oportunidades. Mais do que as que virão depois. Porque a melhor oportunidade é aquela inicial, onde ainda não há total crença. Porque quando a coisa já está numa euforia muito grande, as oportunidades começam a diminuir. Você tem euforia, tem negócio, mas quem acreditou primeiro e se entregou primeiro às oportunidades ainda não muito estáveis, sai na frente. Tá? Como dica, como conselho que eu dou a vocês, jovens advogados, primeiro é muito importante estudar. Eu não consigo imaginar
o exercício da advocacia sem estudar, sabe? Eu não consigo imaginar que alguém se exaure na prova da OAB. Como também me incomoda ver magistrado que uma vez no passado, na toga, passa a não mais abrir um livro. Né? Isso me incomoda demais. Então, uma dica que eu dou é não pare de estudar. A segunda coisa é a interdisciplinariedade. Ainda há um estigma muito grande de que a gente precise escolher uma disciplina jurídica para atuar. Eu concordo que tenha. Eu tenho que escolher para que eu possa me especializar. Se ela é societária, se ela é previdenciária, se ela é trabalhista. Eu preciso escolher uma carreira. Mas eu não posso ignorar o que acontece em volta dela. Porque hoje em dia as coisas são muito conectadas. Então, cada passo que você dá, você vai ter reflexos em outro lado. Se você não tiver um mínimo de noção das consequências das outras disciplinas jurídicas em torno daquela consulta, daquele processo, você vai ter dificuldade em entregar um produto jurídico melhor. O advogado que consegue pensar interdisciplinarmente entrega muito mais e expressa uma confiança muito maior para o seu cliente. Uma outra dica que eu dou, que não pode deixar de ser esquecida, tenha força em relação ao seu cliente. O maior problema dos advogados, principalmente os jovens advogados, é a insegurança. E os nossos clientes, e aí eu digo isso muito na área do direito empresarial, são clientes muito fortes, no sentido de força econômica, força negocial. Exatamente. Eles têm uma imposição natural. Aliás, eles não são empresários à toa. Né? É uma característica essa postura e essa posição pesada. E isso dá uma tendência do prestador de serviço, e nós somos prestadores de serviço, de acabar dizendo para esse cliente aquilo que ele quer ouvir. E nós não podemos dizer para o cliente aquilo que ele quer ouvir. A gente tem que dizer para ele o que ele precisa ouvir, o que ele tem que ouvir. Inclusive quando é contrário àquilo que ele acha que é o certo. Isso não é fácil. É talvez uma das tarefas mais difíceis para o advogado, é negar aquilo que o cliente está dizendo. Dizer que ele está errado. Claro, fundamentando esse dizer em cima da boa técnica, do estudo, etc. Então esses são alguns pontos, algumas dicas, orientações que eu dou para os jovens advogados. Assim. Busquem a especialização, mas não ignorem a interdisciplinariedade. Busquem atender o cliente, estando muito próximo dele, sendo muitas vezes amigo do cliente, como eu gosto muito de ser, mas não confunda isso com ser um servente desse cliente, né? Não diga a ele apenas o que ele quer ouvir, e estude muito. Estudar é incrível, gostar de estudar, ler, né? Ler uma boa imprensa, como eu falo para os alunos, leia o Valor Econômico todo dia, veja o que está acontecendo no mundo, não seja você o último a saber, não permita que o cliente te diga aquilo que você já deveria saber, sabe? É isso, acho que são algumas recomendações que eu faço aqui. Desde já agradecer seu aceite e tanta sapiência aí compartilhada, e é com esse conselho de nunca parar de estudar, ter essa visão holística dos negócios, de diversas áreas do direito, uma oportunidade que estamos desenvolvendo aqui juntos para você, espectador, e que é através dessa missão, eu espero que tenha um 2019 incrível a todos vocês. E é isso. Até a próxima.